Vamos ver uma tela relativa ao feminicídio, que tem alguns dados. Tem uma informação que é a nossa segunda tela, tem uma informação que você deu agora há pouco, que o Brasil é o 5º país no mundo que mais mata mulher, onde mais as mulheres são mortas ou sofrem violência, né? E aquilo que você tinha dito agora há pouco, quantas mulheres foram mortas em 2022, né? Este é o número... Isso daí foi no primeiro semestre, eu acho. É. É o dado só do primeiro semestre, 2022. 1.437 mortes. 61% desses casos foram com mulheres negras e 53% das mortes foram praticadas por pacientes íntimos. O homem não aceita a separação, né? Tantos os casos que a gente vê e hoje com a câmera... Ele não pudesse ouvir o não. A rejeição. Nem capaz de ou quando a mulher, isso, né? não é só a questão da separação. E aqui só quero fazer uma ressalva que Fale. é importante você trazer esses dados, Tramontina, porque as mulheres negras sofrem muito mais violência no Brasil. Por quê? Porque além delas serem mulheres, elas sofrem o preconceito racial. Então, elas têm menos acesso e oportunidades de independência, de trabalho, de estudo, de acesso à saúde, de acesso ao sistema de justiça. Elas acabam se tornando dupla ou triplamente vulneráveis. Então, eu queria deixar aqui registrado toda a minha indignação a esse aumento das mortes de mulheres negras no Brasil, porque isso demonstra não só o aumento da violência contra a mulher, como também aumento do preconceito e a discriminação racial, o racismo estrutural. Agora, não é só a não aceitação do término, não é isso. Muitas vezes é a não aceitação da igualdade de direitos. Quando a mulher percebe que ela está numa situação de desigualdade, que ela é impedida de trabalhar, por exemplo, ela quer trabalhar, ela quer ter a sua autonomia financeira, e aí ela vai lutar por esses direitos, gera um inconformismo da outra parte que perde muitas vezes o controle, a posse. Vem uma questão de que, eu te amo tanto, eu não quero que você trabalhe, mas é um ciúmes exagerado que camufla uma situação de controle, de posse, de determinação do que a mulher vai fazer ou deixar de fazer. Então, a autonomia da mulher, quanto mais a mulher conquista espaço, mais inconformismo gera por conta de uma geração de homens que não conseguem admitir igualdade de direitos. E uma vez o Moro falou eu estava nesse evento, inclusive fui eu que havia proposto esse pacote anticrimes de violência contra a mulher. Eu entendi o que ele quis dizer, embora ele tenha talvez se expressado de uma forma, porque as pessoas não são especialistas no tema, enfim. Mas o Moro e aí ele falou. O Moro também tem algumas dificuldades para se expressar em alguns aspectos. Você que está falando um monte de coisa, eu não estou falando, só mandei pôr o pinto no fogo. Não, eu estou falando isso. Você é muito cuidadosa. Você é cuidadosa com o seu colega de trabalho. Não, eu gosto muito dele, mas a questão pessoal não tem nada a ver com ideologia política. Ele foi um excelente juiz, uma pessoa corajosa, enfim, mas você entrar nesse debate aqui, senão eu vou me enfiar embaixo da... Voltamos com o nosso negócio, vai. Mas quando ele foi ministro da Justiça, ele falou: os homens, a violência contra a mulher aumentou porque as mulheres estão ganhando mais poder. Como se a culpa fosse da mulher. Não foi isso que ele quis dizer. Ele falou assim. O que ele quis dizer é exatamente o que é. Quanto mais a mulher tem liberdade de escolha, conquista espaço, mais uma geração de homens que não sabe lidar com isso, que foram criados e educados a serem superiores à mulher, não aceita é como se fosse um desafio para eles. Quantas vezes eu já não ouvi isso, já não li isso? É como se fosse um desafio. E como que eles vão reproduzir esse sentimento? Com violência, com controle, com posse, com perseguição. É como se colocasse em risco o relacionamento, porque ele vai, agora ela vai para o mercado de trabalho, então ela vai dar em cima de não sei quem, é como se ela vai ter dinheiro, ela não vai mais precisar de mim, então ela vai me trair, e muito relacionado a essa questão da traição. Como se o ego masculino fosse ferido com o fato de uma mulher ser independente. É como se todas nós, desculpe, com todo o respeito, saíssemos por aí e fôssemos dar em cima de todo mundo. E não é essa a realidade. É como se nós mulheres não tivéssemos honra, moral, dignidade. Porque ninguém questiona se o homem sai para trabalhar e se ele vai dar em cima de todo mundo. E a mulher fica indignada e mata um homem. Quanto a gente vê disso? Agora, a recíproca é totalmente verdadeira. A gente vê
por dia, a cada 1h30, uma mulher que morre por conta de uma violência doméstica que nunca começa com feminicídio, Tramontina. Tem que saber que é uma escalada de violência. Sim. Começa com a agressão, com o controle. Ah, ele não me bateu, mas pá, ele bate na mesa, intimida. Ele grita com ela, ele desqualifica, você não serve para nada, você vai ficar aqui. Aí ele cria uma situação de codependência emocional e financeira que aquela mulher não consegue respirar, como se ela estivesse sendo sufocada. E aí isso vai evoluindo. Muitas vezes quando a mulher denuncia ou quando ela questiona, ele acaba matando essa mulher, geralmente de forma cruel. Ou com vários tiros na cara, ou com várias facadas, ou atingindo o rosto, a parte sexual da mulher, a parte ligada a seio ou vagina. Já peguei um caso em que o homem deu tiro na vagina da mulher para matar essa mulher. É um crime de ódio. Então, essa parte da sexualidade para o homem é muito forte. Então, a mulher que é independente é uma mulher que vai sair por aí, enfim, é tudo isso. Então, precisa ter uma reeducação social para que os homens entendam que não é que eles aceitem, eles entendam que nós nascemos com os mesmos direitos e deveres e obrigações. Diferente de gentileza. Então todo mundo paga conta. Isso é uma gentileza, o homem paga conta. Não tem nada a ver isso daí com violência contra a mulher. São gentilezas. Não é nem cavalheirismo, é gentileza. Você quer ser gentil com uma mulher, você paga conta, você agrada. Não tem nada a ver com feminismo, não tem nada a ver com violência contra a mulher. Não confundam as coisas. São conceitos diferentes e sérios. Porque a violência contra a mulher mata uma mulher a cada 1h30 no Brasil. Isso é um fato e isso é uma tragédia. Uma outra forma da manifestação desta violência contra a mulher, ou a violência que a mulher sofre permanentemente, é o estupro, né? Aliás, a imprensa talvez nos últimos anos, dentro de todo esse movimento de cobertura que passou a haver, os casos de estupro também passaram a ser noticiados, né, na forma das estatísticas, né? O que também trouxe luz a um acontecimento que deixa a gente estarrecido, né? A quantidade de casos de estupro que ocorrem e continuam ocorrendo. Agora, quando a gente fala estupro, o que vocês imaginam? Uma mulher foi estuprada no Brasil. O que você imagina? Como foi cometido esse crime? Alguém seguiu ela na rua, pegou a mulher na rua, empurrou para um lugar escuro, num cantinho e praticou a violência ali. Mas esse é o que menos ocorre. Esse é o estupro clássico, artigo 213 caput do Código Penal. Agora, o que mais ocorre é o estupro de vulnerável, que é o artigo 217-A do Código Penal. A pena é de 8 a 15 anos de reclusão, considerado crime hediondo no Brasil. Hediondo é um crime que causa maior repugnância da sociedade, maior crueldade, maior prejuízo à vítima e à sociedade. Quais são os estupros que mais acontecem no Brasil? Pasme. O estupro de menores de 14 anos, que a violência é presumida. Esse é o estupro que mais ocorre no Brasil. Meninas estupradas com menos de 14 anos. E que prova nós temos aí? Muitas vezes a palavra da vítima, que às vezes não é ouvida, não quer falar. Nós temos um laudo psicológico, a mãe desesperada, mais nada. Porque às vezes não dá nem para comprovar que houve uma conjunção carnal. Porque introduzir, por exemplo, o dedo na vagina de uma menina é estupro. É estupro. Porque as pessoas no Brasil também têm que entender que estupro não é só a introdução do pênis na vagina, a conjunção carnal. É a introdução do pênis na vagina, é a conjunção carnal ou qualquer outro ato sexual contra a vontade da vítima, mediante violência ou grave ameaça, para satisfação do prazer de uma outra pessoa. Essa violência ou grave ameaça, se ela for real, como amarrar uma pessoa na árvore ou dar uma surra nela, como esse caso que você falou, dando exemplo do estupro, aí é o estupro do 213. Agora, quando a violência é presumida, é o 217, que é o estupro de vulnerável, que são 3 situações, que são os que mais ocorrem. Menores de 14 anos, quando a mulher está acometida por alguma doença que lhe retire a capacidade de entender aquela situação e de reagir, de resistir. E quando, que é o exemplo do Daniel Alves, do Robinho, de tantos outros casos, que é o mais difícil de ser comprovado, que é
quando a mulher, por qualquer circunstância, que pode ser uma circunstância definitiva ou temporária, por qualquer circunstância, ela está retirada da sua capacidade plena e absoluta de entender o que está acontecendo e de reagir, que é, ela não consentiu com aquele ato, porque ela não podia consentir, porque ela estava com a sua capacidade de manifestação, de expressar a sua vontade prejudicada. Pelo quê? Uso de álcool, uso de droga, uma hierarquia, por exemplo, espiritual e religiosa, como foi o caso do João de Deus, ou anestesiado. O exemplo clássico é aquele cara que anestesiou uma mulher e cometeu com ela um ato sexual em pleno parto. Ela não podia reagir, ela não estava conseguindo entender o que estava acontecendo. Janeiro, né? Sim, muito grave. Só que a gente vê casos como esses, Tramontina, diariamente. Quando eu era promotora, eu via muito. Agora, como advogada, quem me procura? Quem que pode procurar advogado? Quem tem dinheiro para pagar o advogado. Apesar que 30% eu atendo pro bono, eu tenho um projeto social, que é o Justiceiras, que atende mulheres em todo o Brasil, em todo o mundo, porque é online, a gente faz um atendimento maravilhoso e já salvamos 15 mil mulheres vítimas de violência. E quem atende essas mulheres? 15 mil voluntárias inscritas no projeto, entre advogadas, psicólogas, assistentes sociais, e a rede de atendimento são mulheres que já foram vítimas e querem ajudar outras mulheres. Nenhuma mulher veio a falecer depois de ter denunciado nesse projeto. O que dá para demonstrar que o crime de feminicídio ele é evitável, se você de fato atua na prevenção daquela extensão da violência contra a mulher. Mas vamos voltar ao estupro. Quando a mulher está sob efeito de álcool ou de droga e ela não consegue falar o sim, manifestar a sua vontade em ter uma relação sexual, é considerado estupro de vulnerável. E se ela denunciar e ficar comprovado que de fato havia uma circunstância que retirou a capacidade dela de consentir, é crime de estupro de vulnerável. Então, quando a mulher estiver embriagada, isso eu sempre falo, a mulher está embriagada, a mulher está sob efeito de alguma droga, não tenha com ela qualquer tipo de relação de ato sexual, porque você pode ser acusado de estupro de vulnerável e se for comprovado, você vai ser condenado. Ah, mas ele também estava bêbado, estava drogado. Não importa. Porque a embriaguez não retira a ilicitude do fato. Pelo contrário, ao contrário, agrava. No Brasil é uma agravante. Agora, se a vítima estiver embriagada, mas foi ela que bebeu, ela não foi obrigada a beber, não importa. Aqui é o consentimento, a capacidade dela se expressar. Ah, mas ela ficou quieta, silêncio não é consentimento. Ah, mas a roupa dela, a roupa não é convite para você tocar no corpo de uma mulher sem o consentimento dela. Ah, mas eu tenho um casal, mas ela me convidou para ir na casa dela e aí ele chegou lá, começamos a se beijar, ela não quis a relação, mas ele insistiu e teve uma relação com ela forçada. E ele está sendo denunciado por estupro. O fato dela convidar ele para subir no apartamento e beijar e falar, mas eu não quero ter uma relação sexual porque eu não quero, e ela estava meio alterada, não dá o direito dele, só porque ela abriu a porta, ela não abriu a porta do corpo dela, abriu a porta da casa dela. Isso não dá o direito, não é uma carta, uma procuração. A mulher tem que manifestar. Então, assim, o silêncio presume-se não e não o sim. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.